Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Procurando aqui nesse programa sempre trazer um caminho, uma reflexão, para que você que nos ouve, esteja você em casa, esteja você no trabalho, esteja você no carro, não importa se está chegando o comando do som para você, é porque talvez alguma coisa que nós estejamos falando aqui esteja direcionada para a sua consciência. Então, vamos tentar entrar juntos na convergência aqui da sabedoria iniciática das idades e conversar sobre diversos assuntos. Para quem não me conhece, eu, Newton Schultz, tenho 15 anos de eubiose e procuro aqui trazer o legado do meu mestre, a forma como eu vejo. Não que eu seja o representante direto do legado, porque eu nem teria essa condição, mas da forma como eu vejo, de repente, as minhas reflexões em cima do legado maravilhoso do professor Henrique José de Souza, veiculando a consciência de JHS. Como vocês bem sabem, vocês que me acompanharam, a semana passada nós desenvolvemos o assunto sobre o arquétipo da Mãe Universal, nós conversamos sobre o ponto da energia criadora e plasmadora da Grande Mãe, a Mãe Divina, e hoje nós vamos continuar esse assunto, né? Porque nós precisamos entender, pelo menos é a minha visão, não dá para a gente homenagear a Mãe só no Dia das Mães e depois deixar para lá. Para mim, a força da Mãe Divina é uma força que está constantemente criando e gerando. Aí que nós temos os arquétipos ligados à ave de Hansa, ou Hansá, ou a pomba do Espírito Santo, todos esses valores ligados à força da Mãe Divina, o qual as mulheres aqui são as suas fidedignas representantes, né? Então hoje, assim como no programa passado, trouxe aqui o Mano Roberval para trocar uma ideia com a gente, para conversar sobre esses assuntos. O Roberval, tudo bem, Roberval? Tudo bom, Schultz. Bem-vindo de novo aqui no programa Caminhos da Consciência. Obrigado. Quantos anos de eubiose você, Roberval? Vou entregar a sua idade aqui. Roberval é um ancião das idades. Quantos anos, Roberval? Desde 80. Desde 80. Desde 80. Eu passei para a série interna. Você passou para a série interna. Então, lá em 75, você já estava com o pezinho lá dentro da eubiose, mais ou menos. Um pouco antes 70. 80. Então, ali você tem então 80, 20, mais agora 30 e poucos anos. Você tem o dobro do que eu tenho, né, Roberval, de eubiose. Isso não quer dizer nada, não. né? Mas pelo menos você já leu bastante, você leu. Não sei o que você entendeu, mas que você já leu. Esse é o problema. Mas que você já leu bastante. O nosso mestre falava muito, né, Roberval? Leia pouco, mas pense e medite bastante, né? Porque às vezes quando a gente pega um escrito sagrado, como o escrito de JHS, a gente tem ali, de repente, na minúcia, não ficando na letra que mata, como ele mesmo dizia, né? Naquela leitura só concreta do vou ler corrido e vou pensar pouco, a gente não aprende nada. Ali, se a gente começa a entrar na essência ali, é uma abertura, né, de conexões que você pode fazer maravilhosa, né? Roberval, hoje continuando o assunto da mãe, vamos pegar a Mãe Divina, assim como a gente pega o próprio arquétipo da Virgem Maria como estatueta. A gente tem ela ali, aquele manto azul cravejado daquelas estrelas douradas, né, que é muito bonito. A gente pega aquele arquétipo celeste da Mãe Universal, que a gente falou tanto no programa passado, nós trocamos ideias sobre isso, sobre a manifestação dela ali, que tem ligações com as Pleiades, Touro, a nossa comemoração nesse mês, né? Então, quando a gente vê essa Mãe Divina projetada ali na estatueta como o próprio céu, porque ali nada mais é do que a representação do céu. O céu de dia e o céu de noite. O céu do dia, que é o manto azul, e as estrelas que representam a noite. Ou seja, essa mãe não para um minuto de criar e gerar, né, Roberval? Como que você vê isso, Roberval? Fala um pouquinho dessa projeção da mãe. Vamos colocar a nossa visão voltada para a ave de Hansa. Como que você vê essa coisa da pomba do Espírito Santo, da ave de Hansa, do oriental, ligado aos processos da Mãe Divina, do Espírito Santo? Como que você vê isso, Roberval? Então, a gente colocou a vez passada aqui, a expressão do Espírito Santo é justamente o Espírito na matéria, o Espírito veiculado na matéria. Então, a característica da Mãe, ela não é só da matéria, ela é a matéria ligada à parte espiritual. Podemos dizer assim que é um entrelaçamento entre os raios primordiais
e os raios divinos. Perfeito. Né? E isso é que forma exatamente o Espírito Santo. Em algumas tradições, ele é colocado como filho ou filha, porque Depende. já é a expressão da matéria onde existe o Pai, o Espírito. Mas quem faz essa inoculação do Espírito na matéria é justamente essa energia que a gente chama de mãe. Por isso que ela tem essa característica de Espírito Santo. Porque veja, a mãe, ela faz a mediação entre o pai e o filho. Até na nossa família é assim, né? Sempre. O filho quer alguma coisa, ele vai falar primeiro com a mãe para ela quebrar o galho com o pai. Raras exceções, mas são bem raras, né? Mas não Aqui segura as pontas, que dá uma encobridinha às vezes na coisa, que alivia, pega. Tem que ser expressão do amor, né? Aí que a gente então, coloca tanto a mãe com o amor. Ela né? representa o filho para o pai e representa o pai para o filho. Ela representa o espírito, ela faz a função de colocar o espírito na matéria e faz a função de levar a matéria ao espírito. Olha que Né? bacana. Quando isso se concretiza totalmente, você tem no Filho a expressão do Espírito Santo. Esse é o segundo trono, não é, Roberto? Segundo trono. Você tem no Filho a expressão do Espírito Santo. Enquanto isso está em processo, que de uma forma ou de outra sempre está em processo, porque aquele patamar que se atingiu sempre tem um outro a ser atingido, essa expressão do Espírito Santo, ou a interface entre o Espírito e a matéria, é feita pela mãe. Né? Então, o próprio Cristo falava, quando ele fala assim, ninguém chega ao Pai se não for por mim, é porque dentro dele já estava inoculado o Pai. Já foi feito isso, interessante. O processo da mãe já estava interiorizado nele. Mas, via de regra, é a mãe que liga o filho ao Pai. Por isso que ela é a mediadora entre o Espírito e a matéria. Sempre em várias religiões eles colocam a Mãe Divina como a mediadora entre os homens e a divindade. Que bacana. A gente poderia dizer, que fazendo uma analogia para o ouvinte pegar melhor o que você colocou, Roberval, ela seria como se fosse um transformador, né? Da energia que é o efeito, que vem através da luz, que seria o nascimento do efeito. Ela não seria, porque não dá para a energia do pai, vamos falar assim, para pai, mãe e filho, e a mãe como Espírito Santo, que dá essa ligação entre o que nós chamamos de espírito e matéria, né? Então nós teríamos o que? A energia vindo, e a mãe pega essa energia e moldula ela, ou dá forma, ou dá sentido ou efeito para essa energia, passando por ela. Então seria numa analogia, só para que o ouvinte entenda. Nós temos a luz que você tem agora vindo através de uma energia que tem um lugar que está gerando ela. Ela vai ter que passar por um transformador para modular ela no sentido de efeito, para que essa luz se acenda. Perfeito. Não seria isso? Perfeito. Que seria exatamente nós aqui. Nós somos o efeito dessa luz modulada pela força da mãe. Não seria mais ou menos por aí, Roberto? Que aí chega o que eu comentei, segundo trono, só para o ouvinte entender. Na teosofia, ou eubiose, né, nós falamos de primeiro, segundo e terceiro trono. O primeiro trono é aquela energia sática, aquela energia mais voltada ao pai e ao espírito. A mãe representa o segundo, que é o intermediário em relação a nós, como o terceiro. Não seria isso, Roberto? Né? Então é uma força perfeita. Em relação à ave de Hansa, Roberval, que está ligada ao Oriente, que dizem que ela tem a propriedade de conseguir separar o leite da água. É uma coisa interessante isso também nos preceitos da iniciação, que a gente tem duas taças aí que surgem nisso, que é a taça da Lua e a taça de Vênus, né? Você poderia falar a sua visão sobre isso, Roberval? Como você vê isso? Então, segundo a tradição, a ave de Hansa, ela choca 7 ovos, né? Que são as 7 expressões que estão nas Pleiades, ou as próprias expressões da Mãe Divina manifestada nos seus vários aspectos, ou as Shaktis universais. Né? E essas Shaktis, elas se ocupam exatamente nessa modulação energética de cada uma ter um atributo. Para esse atributo. Explica o que é total. Shakti para o ouvinte aí, Roberval, no sentido mais fácil para que ele tenha compreensão do que representa Shakti, que é um termo oriental, né? Então, Shakti é a mediação, é a mediadora que a gente pode que colocar ocorre como entre energia e a sua
o seu resultado. Como força plasmadora feminina? Pode. Ou um dos aspectos femininos criadores, exatamente. que tem 7 modulações. Né? Ela possui 7. Daí que a gente tem o símbolo, que a gente tem a pomba do Espírito Santo com 7 raios saindo do peito dela. Que a gente às vezes não entende, ou seria a mãe dos 7 anjos, que a gente tanto saúda, né? Continuando, desculpa, Roberval, continuando a sua visão em relação ao que representaria ela separar o leite da água, Roberval. Como que você vê isso? Então, eu vejo no sentido de um renascimento. Quer ver onde eu posso dar um ponto para você colocar o seu, que é legal? Nós temos 2 taças na iniciação. Nós temos a taça da lua, que está ligado mais à água, ou sangue, e nós temos a taça de Vênus, que nem a gente falou no primeiro programa, que Vênus representaria, como você colocou Vênus-Urânia, é 1/8 dessa taça da lua. Então é o próprio exemplo da mulher como mãe, que ela tem o ciclo cateminal em 28 dias. Então ela está ligada a essa taça da lua, tal. Quando ela engravida, ela automaticamente encerra essa realidade da taça da lua, ou da água, ou do sangue, para entrar nos processos de Vênus, que é a criação, que seria o leite, ou o Anrita dos hindus, que são os 9 meses venusianos. Então, para mim, essa separação, Roberval, da ave de Hansa, é que ela oferece para mim, assim, aquela condição de você deixar de estar preso nesse ciclo lunar, para, sendo você homem ou mulher, você entre naquele véu de Akasha que você colocou, ultrapasse essa realidade e você chegue nessa força de gestação, que poderia ser um adepto, um iniciado, que conseguiu ser essa ave de Hansa, né? E isso é aí que eu jogo para você desenvolver legal com o seu conhecimento, Roberval. Essa pomba do Espírito Santo, que é essa mãe divina que nos acalenta, qualquer pessoa que começa, né, a tentar se desenvolver, tentar chegar num verdadeiro caminho da iniciação, essa mãe apoia o ser humano para que exista essa superação, para que ele tenha coragem de superar esses limites e furar esse véu, ou formar essa taça de Chukra, né? Ou essa taça de Vênus dentro dele. Como que você vê essa projeção da mãe num ser humano hoje para que ele se supere e atinja novamente o pai em relação a ela, Roberval? Como que você vê isso? Então, esse processo da iniciação, ele tem que levar em consideração 2 coisas, porque a própria mãe é isso, ela é espírito e matéria conjugados, né? Então, no processo de iniciação, você tem 2 tipos de iniciação, vamos dizer assim. Você tem um tipo de iniciação que é de baixo para cima, ou seja, você purificando os veículos materiais que você tem, para que neles possa se assentar uma essência espiritual. Perfeito. E você tem um tipo de iniciação que é a iniciação que vem de cima para baixo, ou seja, é a sua ligação com o divino. Porque esse divino, ele não é único, ele se modula em 7 de 749. Ele tem suas divisões. Por isso que algumas passagens bíblicas Jesus fala, o meu pai e o vosso pai. Né? Depende de que ligação espiritual você está afinizado, a que você está ligado. Então esse processo de iniciação, ele leva em consideração tanto a parte espiritual, de cima para baixo, como a de baixo para cima. O processo de evolução e de iniciação, ele leva em consideração que você tem que evoluir, não só espiritualmente, mas materialmente também. Você tem que purificar os seus veículos para que ele possa ser um veículo prístino para que a parte energética espiritual possa se assentar nele. Essa parte lunar, ela vai sendo purificada para que a parte, vamos dizer, venusiana ou superior possa se fundir com ela. Perfeito. Elas andam juntas, né? Elas andam juntas. Uma é continuidade da outra. Uma é decorrência da outra. Mas você só consegue visualizar uma na medida que você vai superando as etapas que estão... Que é a própria mãe como representação, né, Roberval? Você pega a mulher, para ela se tornar mãe, que ela vai de repente poder conceber uma criança, ela tem que passar pelos ciclos cateminais dela, que representam uma purificação.
que na verdade esse ciclo cateminal vem de redenções bem antigas, que está ligado aos mistérios da Atlântida, onde nós tivemos o deicídio da divindade, onde hoje a mulher tem dor no parto, onde ela tem esse ciclo cateminal que é lunar, que está ligado aos mistérios da Atlântida, que tinha como a força lunar muito forte, utilizada como magia contrária. Então a mulher, ela é a representação dessa força. Daí que vem os mistérios da iniciação, que a gente fala que existem taças ligados a isso, né? Que teve até um filme que teve, assim, claro que tem um lado bem assim, vamos dizer assim, fantasia, aquela coisa hollywoodiana, mas foi aquele, o Código da Vinci, que no final o rapaz que estava com a mulher, que aí colocam aquelas coisas de que estavam buscando a taça do Santo Graal, no final colocam ela como descendente do Cristo e a taça do Santo Graal é ela. Essa foi a coisa que eu achei mais bem feita no filme. Porque quando a gente fala dessa busca da taça do Santo Graal, né, a gente sabe que realmente existe, né, nos mundos espirituais, vamos dizer assim, na verdade no mundo que representa o astral da Terra, que é o mundo de Duarte, aí nós temos um templo onde está essa taça verdadeira da taça do Santo Graal. Mas toda mulher vivendo esse processo lunar e esse processo venusiano, sendo que a Lua dá a volta 28 dias ao redor da Terra, e a mulher tem esse ciclo de sangue a cada 28 dias, e 9 meses é o tempo que Vênus dá a volta ao redor do Sol. Então nós temos a própria mulher representando essa taça. Então toda mulher tem, né, esse valor da taça, são taças vivas, né? São consciências que estão sempre se purificando. Você vê dessa forma também, Roberval? Para que seja gerado e venha a força de Vênus? Exatamente. A matéria é a expressão da purificação da matéria para que o espírito possa assentar de uma maneira mais sutil, mais ampla, mais abrangente, né? Então, isso ocorre no processo de iniciação. Dentro da nossa escola a gente estuda isso, tem as iogas, tem uma série de coisas que você faz para dar esse arcabouço para essa parte divina se manifestar. E existem os seres que estão ligados a isso, que estão também, cada um dos seus respectivos planos, né? Ligados a esse processo. Pode falar um pouco deles, Roberval? Assim? Vamos dizer assim, à medida que você vai evoluindo, os seus veículos, os seus princípios, eles vão se purificando. Perfeito. Né? São esses 7 princípios que formam os corpos. Né? Que um ser humano ele tem 3 consciências, espírito, alma e corpo, mas ele evolui através dessas 7 consciências que você falou agora. Né? Esses 7 princípios. Esses 7 princípios, na verdade, eles conjugam os 3 corpos. E isso vai, no processo evolutivo, à medida que isso vai se processando, a consciência vai se colocando de uma maneira diferente. Vamos dizer, você tem, usando o seu próprio exemplo, você tem a energia chegando num determinado bocal, você pode usar uma lâmpada de 40 velas, de 60 velas, de 100 velas, dependendo da qualidade da lâmpada, você vai ter uma claridade maior, claro, da mesma energia. Sim, né? De uma mesma energia. De uma mesma energia. Que legal isso. Bacana. Então, esse é o processo da purificação da matéria para expressar essa energia. Pegando esse exemplo que você falou, daí vem o termo iluminação. A pessoa ela pode usufruir mais desse potencial que chega, que é a mãe, e todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, né, nós recebemos esse impacto e a gente modula a nossa lâmpada 100, 200, 60, 40 ou quanto for, de acordo com a nossa consciência e desenvolvimento dessas 7 consciências que fazem esse emaranhado nos nossos 3 corpos. É por aí, né? É por aí. Agora, Roberval, eu vou lançar uma para você agora, vamos ver como é que você vai sair dessa agora. Hoje a gente tem, né, a relação sexual para a reprodução, né, que hoje é a reprodução do ser humano, que também nós temos isso reproduzido hoje no quarto sistema, que a gente tem minerais, e os minerais fazem sexo, aquela combinação entre eles. O vegetal idem também, o animal não precisa falar, que é bem fácil de observar, que é bem próximo a nós, e o próprio ser humano em si. Então, como a gente falou, a mulher que representa a força da plasmação fidedigna do arquétipo da Mãe Divina, que carrega os ideais do pai, para que exista uma simplicidade do que representa esse sexo e o efeito, né? Então hoje no quarto sistema da evolução nós temos homens e mulheres, mas o ser humano do futuro,
que ele vai até deixar de ser um ser humano, seria um ser humano, por isso que a gente fala o ser humano de Vênus, que é o planeta simbólico, não esse planeta do nosso sistema, é só uma nomenclatura que a gente utiliza na iniciação, que os seres humanos do quinto sistema de evolução, onde a gente começa a ter um andrógeno aqui na face da Terra manifestado, ele vai ser o padrão do anjo embrutecido, vamos dizer assim, que começa o desenvolvimento do que vai ser um anjo no futuro. Como que vai ser essa história desse processo da Mãe Divina na sua visão? Assim, essa reprodução do andrógeno, como é que você vê isso, Roberval? Você meditou? Você pode falar agora, Schultz, eu nem pensei nisso, mas você tem alguma visão já formada sobre isso? Quando se fala em andrógeno, isso está sendo formado desde o momento, na terceira raça, que lá nós já éramos, ou vamos dizer assim, aquilo que veio da humanidade hoje já era andrógeno. Só que brutos, né? Exatamente, brutos, sem um problema de consciência. Lemúria, precisamente Lemúria. Na terceira raça, lá na Lemúria, eles eram, vamos dizer assim, eles eram manietados, eles eram coordenados de baixo para cima, porque eles não tinham consciência. Era necessário que o homem tivesse consciência. Essa consciência, quem deu foi os seres da hierarquia de Vênus. Que caíram, os anjos caíram. Exatamente. E separou tudo em que foi justamente para que aquele ser andrógeno tivesse o processo da mente. E para que isso acontecesse, eles foram polarizados em mente e sexo. Perfeito. Mistério do Arcano 15 do Tarot. Exatamente. E essa polarização não foi só dentro do próprio ser, de um próprio ser, onde ela tem a mente, ou a cabeça, e o sexo, ou as gônadas, mas também em forma externa de macho e fêmea. Perfeito. Né? Então todo esse é um processo que, num momento seguinte, retornará a convergir. Só que com consciência, você, através desse processo todo adquirido nesse quarto sistema de separação, houve consciência. Mas por que houve essa separação? Se a gente for ver em termos bíblicos, que todo mundo conhece, quando Deus sacou de Adão a sua costela do lado esquerdo, o esplênico, e criou chakra. Eva... Você fala esplênico chakra. O esplênico chakra. E sacou e criou Eva, ele estava dormindo. Não é verdade? Ele não estava acordado. Será que ele precisava estar dormindo para Deus fazer isso? Não. O que representa esse dormir, essa inconsciência? De certa forma, foi retirado do inconsciente daquele ser que era andrógeno a parte que ele desconhecia dele próprio e foi dado para ele se ver. Que é a sua polaridade. Que é a sua polaridade. Perfeito. Por isso que ele estava dormindo e foi dado para ele se ver. Então ele tem que se conhecer, ele tem que se autoconhecer na expressão feminina. E a expressão feminina se autoconhece na masculina. Perfeito. Aí que nós dizemos que todo homem traz uma mulher dentro de si e toda mulher traz um homem dentro de si. Então nesse processo o androgenismo ele já está em caminho dentro desse nosso próprio sistema. Na medida em que o homem se conecta com a sua energia feminina, ele está processando em si já o andrógeno. E a mulher se conecta com a sua força masculina interior, ela está processando em si esse andrógeno. Quando essas energias estiverem, vamos dizer, equilibradas, eles podem voltar a se fundir como eram no princípio. Perfeito. E aí eles vão nascer de si mesmos, deve ter uma possibilidade, que era assim que o lemuriano nascia, né? Praticamente de si mesmo. Existe um processo. Se a gente for ver na natureza... Só que bem diferente, né? Na natureza existe um processo aí, onde você tem o hermafrodita e você tem o androgenismo. Sim. O hermafrodita é um ser que tem em si os dois sexos. Perfeito. Uma minhoca, por exemplo. Sim. Ela precisa de outra minhoca para dar nascimento. Só que uma une o seu lado masculino com o feminino da outra e o feminino com o masculino. Perfeito. Isso é biologia. Perfeito. E você tem o processo andrógeno, onde o mesmo ser, ele se autorreproduz sem necessidade. É assim que eu vejo também. De outro ser. Vamos, isso é um processo... Vamos ver hierarquicamente como vai acontecer isso, né? Como que está planejado. Mas na verdade a gente está fazendo isso agora, né, Roberto? Nós estamos está encaminhado. Né? Hoje esse que é o encontro do nosso interior. Exatamente. Para que o andrógeno se manifeste, ou seja, surge o anjo, que não é nem homem nem mulher, aquele que encontrou sua força interior. Isso, esse é a representação do andrógeno. Eu agradeço muito a sua presença, passa muito rápido, que o nosso papo sempre é muito legal, muito gostoso, mas agora a gente tem que divulgar a nossa sociedade, Roberto. A gente tem que falar para as pessoas que nos estão ouvindo que ela pode fazer a iniciação hoje mesmo, se você é de São Paulo,
Hoje às 14 horas, na Avenida Doutor Arnaldo, São Paulo, próximo à Estação Sumaré do metrô, número 1639, às 2 horas da tarde, daqui meia hora. Você pode ir lá e fazer sua iniciação agora. Liga para lá e obtenha mais informações. 2667 0760, é a eubiose do Sumaré. Ali você vai conhecer o que é a eubiose de perto, conversar com o instrutor. Repetindo, 2667 0760. Agora uma divulgação para o Mato Grosso, você que está me ouvindo no YouTube, né? Departamento de Três Lagoas, sempre tem aulas abertas às segundas-feiras, às 19 horas. Telefone para você se informar, 67, prefixo de lá, 9280 0878, prefixo 67, 9280 0878. Você do Mato Grosso do Sul, você pode entrar também na iniciação de lá toda segunda-feira. Roberval, obrigado pela presença. Paulo, Evaldo, um grande beijo na sua mente e no seu coração. Que os Budas da Era de Aquário estejam presentes em nós, no Brasil e no mundo. E eles estão. Um grande beijo, até o próximo sábado.